Como eu disse a vocês, essa é a nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre o Natal desde 2 domingos atrás. Esse é o terceiro domingo, a sexta mensagem, porque está diferente de manhã e à noite. Muito bom, a gente vai tentar colocar tudo isso depois lá no YouTube para você acompanhar. Mas os temas da primeira semana, a experiência, depois nós falamos do preparo e hoje nós falamos sobre o motivo. E nós falamos a respeito do Jesus, o Rei. E a pergunta que os magos fazem para Herodes quando entram no palácio dizendo: onde está o Rei? E essa pergunta que ecoa também no nosso coração numa noite como essa: onde está o Rei? Jesus não encontrou um lugar para nascer, Maria não encontrou um lugar. O texto bíblico diz que a hospedaria estava cheia e ele só encontra um lugar numa estrebaria, num curral, um lugar onde ficavam os animais. E ali, o Deus, Criador do universo, vem ao mundo e entra na história para nos salvar. Da maneira mais humilde possível, entra Jesus na história para nos salvar. E Herodes, quando ouve essa pergunta, onde está o rei? Ele fica enlouquecido, porque ele não suportava a ideia de ter um outro rei além dele. E muitas vezes nós também, foi o que falamos hoje de manhã, não suportamos a ideia de dividir o trono, a liderança da nossa vida com a pessoa de Jesus. Mas Jesus nasce para ser rei e para reinar na nossa vida. E se ele é o rei, ele precisa estar no trono e nós precisamos abrir mão desse lugar para que ele reine na nossa vida em todas as áreas da nossa existência. E agora à noite eu gostaria de ler um texto curto com vocês, e antes desse texto eu quero ler esse aqui, é o versículo 14 de João, no capítulo 1, é um texto lindo que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E algumas versões dizem: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode ler comigo esse versículo? É lindo, João 1,14. Vamos comigo? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. E de verdade. Aqui João se refere a Jesus como a palavra, como o verbo que estava no início na criação. O texto de João, o Evangelho de João começa exatamente assim, dizendo que o verbo que estava na criação se faz carne, ele é o próprio Deus e ele se manifesta cheio de glória, graça e verdade. E agora eu quero ir com você, esse é o texto dessa noite, 1 João 1, os primeiros 4 versículos, tá bom? Se você quiser me acompanhar, eu vou ficar nesse trecho, ok? 1 João 1, de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Jesus é a própria salvação. E essa salvação nos foi dada por meio da graça, como ele diz aqui, no princípio, o que ouvimos, nós testemunhamos, nossas mãos pegaram, apalparam, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele é a vida eterna, e nós estamos proclamando essa vida eterna. Jesus é a vida eterna, e Ele é a própria salvação. Meus irmãos, quando nós falamos então sobre o Natal, falamos sobre esse menino que nasce em Belém. Humildemente, nós estamos falando da nossa salvação, que entra na história para nos resgatar. E é importante a gente ter essa percepção, porque exatamente ali, na estrebaria, numa manjedoura, Jesus está
concretizando o plano salvífico de Deus para me salvar e para te salvar. E nós só podemos entender essa salvação por meio de uma palavra: graça. Graça é a palavra que eu gostaria de frisar com vocês aqui nessa noite. O que é graça? É um favor imerecido. Você é salvo pela graça, é isso que diz Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, isso é muito importante nós entendermos, e aqui está o cerne da mensagem do Natal. Jesus veio ao mundo para fazer algo, e esse algo, que a partir da encarnação, a expiação na cruz e a ressurreição dos mortos, é a nossa garantia, o penhor da nossa salvação, a nossa justificação, vem exatamente do início do Verbo que se faz carne e habita entre nós. Portanto, a salvação não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Jesus fez. Aquele que é infinito se torna finito, vem ao mundo, se desenvolve, cresce e morre, torturado numa cruz para nos salvar. Esse é o plano perfeito de Deus, e essa é a graça maravilhosa que se manifesta por meio de Jesus naquela manjedoura. Portanto, unir-se a Jesus pela fé e conhecê-lo em amor é ter essa vida. Ponto final. Não há mais nada para você alcançar ou conquistar. Talvez você não entenda, mas eu quero forçar um pouco mais sobre esse ponto, porque é extremamente importante. O fato de Jesus nascer em Belém, nós já falamos aqui nessa série de mensagens o que significa Belém, o que significa Nazaré, o que significa Jesus nascer num povoado como esse, tão pequeno, e crescer em Nazaré também. Nós precisamos entender isso, essa verdade, que aquilo que ele fez, começando na encarnação, quando ele nasce em Belém, é o que nos garante a salvação. Não há mais nada para que nós possamos fazer ou conquistar para que sejamos salvos. Isso é muito importante, porque se nós olharmos a mensagem do Natal e o Evangelho, podemos olhar para tudo isso e pensar: puxa, essa é uma boa mensagem. É um exemplo para eu praticar, é um exemplo para eu ser uma pessoa boa, para eu ter uma moral elevada, e se eu fizer isso, eu posso ser salvo. Nós não poderíamos estar mais enganados. Eu penso que a religião, muitas vezes, faz esse papel de nos distanciar dessa verdade, da graça de Jesus, que se manifesta em Belém, naquela manjedoura. Porque a religião tem essa tentação de nos fazer pensar que somos bons o bastante, de que a salvação está relacionada com alguma coisa que nós fazemos. Mas se a salvação está relacionada com alguma coisa que você é capaz de fazer, nós não precisamos do Natal, nós não precisamos do menino Jesus. É só quando nós entendemos que somos frágeis, fracos, corruptos. Na teologia tem um termo que eles chamam de depravação total. Tanto os calvinistas quanto os arminianos concordam nesse primeiro ponto. Nós somos caídos, nós somos inclinados para o mal, nós não somos bons o bastante. Por isso Deus, que é bom, Ele vem ao mundo e Ele entra na história por meio de Jesus, para me salvar e para te salvar. Por isso, meu irmão, minha irmã, Natal é a mensagem gloriosa de um Deus que entra na história, que por meio da encarnação, um Deus infinito, Criador do universo, de todas as coisas, se faz bebê, indefeso, frágil, passível de cuidados. O Rei do universo, o Criador de todas as coisas, entra na história dessa forma, como nós ouvimos aqui nessa mensagem do teatro. Muitos procuravam e esperavam um Messias cheio de glória, num cavalo branco, alguém que libertasse o povo do Império Romano e do subjugo do Império. E ele vem humildemente, ele se esvazia e morre.
Há uma mensagem tão linda aqui, meus irmãos. E quando nós olhamos para aquela estrebaria, para aquela manjedoura, para esse menino Deus que nasce humildemente, com cheiro, num local cheirando esterco, num lugar sujo, é me mostrar e te mostrar que Natal não tem a ver com pompa, não tem a ver com riqueza, tem a ver com humildade, com corações humildes diante dele. Não corações que batem no peito dizendo: não, eu sou bom bastante, Senhor, me abençoe. É isso que a religião muitas vezes faz conosco, achar que nós merecemos algumas bênçãos. E talvez você saia da igreja pensando: puxa, eu não faltei na igreja essa semana, eu orei todos os dias, eu dei até o dízimo, eu ofertei, eu ajudei os pobres, eu fiz tantas coisas boas. Senhor, vai vir coisa boa para mim, o Senhor vai me abençoar, porque, poxa, eu sou uma pessoa muito boa. Quanto mais você se acha bom, menos você precisa de Jesus. Quanto mais você se acha competente e bom bastante, menos a mensagem do Evangelho faz sentido para você. Você não precisa de um Salvador, você se salva sozinho, você é bom. Mas quando nós nos rendemos e dizemos: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que o Senhor fez, e não há nada que você precise fazer ou conquistar, Ele já fez tudo. Tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é nos render a essa mensagem. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Onde faz sentido a encarnação, queridos? E para muitos a encarnação é mais difícil de entender e compreender e aceitar do que propriamente a ressurreição dos mortos. Talvez a Páscoa seja mais tranquilo do que a encarnação. Como um Deus infinito se torna finito e vem ao mundo humildemente, em forma de um bebê indefeso. Olha que loucura essa história. Essa história me salva e te salva. Meu irmão, isso precisa realmente queimar no nosso coração. Essa é a verdade do Natal. Jesus veio para o fraco. Jesus veio para quem se reconhece fraco. Ele nos salva não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez. Nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos pelo que Ele fez. E esse projeto salvífico de Deus começa na encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é isso que João está dizendo aqui na primeira carta dele. Ele está dizendo: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam. É a glória que se faz carne. Ele precisou vir e Ele quis vir para mostrar que Ele é Deus conosco e Ele está conosco. Essa é a mensagem gloriosa do Natal. Um segundo aspecto: Natal é um fato. Eu já falei isso aqui, mas eu quero ressaltar. Olha só o que ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, que as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Há um autor que, citando alguns estudiosos da Bíblia, cita que essa declaração de João aqui, dizendo que o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele contemplou e apalpou, era nada mais, nada menos do que uma linguagem de tribunal da corte, onde uma testemunha iria depor, e ela falava exatamente essas frases aqui. Olha que interessante. E aqui João está testemunhando, está concretizando nessa linguagem, como num tribunal, numa corte, dizendo: os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, as minhas mãos apalparam. E é essa mensagem que eu proclamo a respeito da palavra da vida. É um fato. E por que isso é importante? Eu quero ler uma frase para vocês. Se somos salvos por nossos esforços, então as histórias sobre Jesus só têm uma função: inspirar-nos a imitá-lo e seguir-lhe o exemplo. Não importa se essas histórias sobre Jesus são factíveis ou fictícias ou não. O que importa é que nos dão exemplos segundo os quais viver. Então, se não for um fato,
ela serve só de exemplo, e você tem que ser bom bastante para se salvar. Todavia, se somos salvos pela graça, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez, então é crucial que os grandes acontecimentos do Evangelho, a encarnação, a expiação na cruz e a ressurreição dos mortos, tenham de fato acontecido. E meus irmãos, nós não podemos olhar para essa data, para esse final de ano, e nos acostumar e se tornar algo comum para nós. E talvez você colocou um gorro do Papai Noel e coloca umas meias penduradas na sua casa esperando o bom velhinho, e talvez seja essa a história que você ensina para as crianças, para os seus filhos. Eu não poderia me lamentar mais, porque o que nós deveríamos estar apontando é exatamente para o nascimento do Salvador, não para uma história fictícia, uma história que alguém inventou. Não, um fato aconteceu. Deus se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, nós precisamos deixar essa mensagem queimar nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas vidas, porque aqui está a nossa esperança. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Que graça maravilhosa! Nós só precisamos recebê-la pela fé, humildemente. Agora, se nós temos orgulho no coração, nós dizemos: não, eu nem preciso, eu nem sou tão mal assim, eu nem sou tão... Tem gente muito pior que eu nem sou tão ruim assim, eu nem preciso de um Salvador. Você precisa de um Salvador, querido? Se há um coração frágil, fraco, Ele veio para você, Ele veio para nós. Um outro aspecto, para finalizar, esse texto também nos mostra que o Natal é um projeto de Deus para tornar a comunhão com Ele possível. No versículo 3 que nós lemos, diz assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha só, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vimos, nós estamos proclamando, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Para quê? Para que vocês tenham comunhão. Assim como nós, apóstolos, tivemos comunhão com Ele, vocês também podem ter comunhão. E essa comunhão só é possível porque Ele encarnou, o Verbo se fez carne. E a pergunta que fica para nós é: você tem tido comunhão com Deus? Qual é o seu nível de comunhão com Deus? Porque Deus entra na história para ter comunhão conosco, para se relacionar conosco. Esse termo comunhão, você sabe, é a palavra koinonia, que fala de um compartilhamento mútuo, íntimo. É isso que Deus veio fazer. E o Natal é exatamente essa mensagem. Quando o anjo diz a Maria: esse menino vai se chamar Emanuel, Deus conosco. É o Deus que toma a iniciativa de dizer: vocês não se salvam, por isso eu entro na história para salvar vocês. A salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. E tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é nos render a essa verdade. E quando você se rende a essa verdade, você vai entender que a sua vida agora é diferente, não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Como eu sempre digo aqui, nós não estamos na igreja para ser salvos, nós estamos na igreja porque fomos salvos e alcançados por essa graça. Nós não estamos aqui para Deus nos amar mais, para o nosso pneu não furar durante a semana. Nós estamos aqui porque nós já fomos amados. Ele já mostrou e já provou o amor. Nós já fomos resgatados, justificados. Essa é a mensagem da graça de Jesus. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Aleluia, glória a Deus. E eu quero convidar você, meu irmão, a ter comunhão com Ele. Essa mensagem nos foi passada geração em geração. E Ele está dizendo: o que os meus olhos viram, minhas mãos apalparam, meus ouvidos ouviram, é a palavra da vida, para que você tenha comunhão. Eu estou testemunhando, assim como eu tive comunhão, é o que João está falando, assim como eu caminhei com Jesus, assim como eu estive, eu fui uma testemunha ocular, vocês também podem ter comunhão com Deus, Criador do universo, porque Ele entra na história para se relacionar conosco. Que maravilha, meus irmãos!
Eu quero finalizar com essa frase: o Natal e a encarnação significam que Deus se deu a um trabalho infinito para se fazer alguém a quem podemos conhecer pessoalmente. Já parou para pensar nisso? O Natal e a encarnação significam que Deus se deu a um trabalho infinito para se fazer alguém a quem podemos conhecer pessoalmente. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de comunhão com Deus? Como anda a sua vida de relacionamento com a palavra? Quanto você tem se dedicado para estudar a palavra e aprender a crescer na palavra? O Natal revela um Deus que quer se relacionar conosco, que quer ter comunhão conosco. E, meus irmãos, nós, como foi falado aqui, passamos há pouco tempo pelo encontro com Deus, e a igreja vivenciou esse momento. Foi tão lindo e tão especial para tantos, de ver a presença do Senhor manifesta, se relacionando conosco, trabalhando no nosso coração, e é como se a gente não quisesse sair de lá mais. Eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui. Essa presença é maravilhosa, mas é essa presença que nós podemos ter todos os dias, no nosso quarto, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, dentro do carro, se relacionando com Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus do infinito, o Deus criador do universo, o Deus todo-poderoso, que entra na história de forma humilde e frágil, para mostrar que Ele veio para os frágeis, para os humildes de coração, para aqueles que não batem no peito dizendo que são bons o bastante, para aqueles que não se engrandecem por fazer determinadas coisas. Todos nós somos salvos por essa graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Natal é a mensagem da graça. Eu tenho alguns pontos para a gente refletir e praticar aqui. Primeira coisa, meus irmãos, vocês são salvos pela graça. Não há mais nada para você alcançar e conquistar. Amém? Eu acho que você podia dar um amém aqui, viu? Não há mais nada para você alcançar ou conquistar. A salvação já veio, a resposta chegou. Receba humildemente essa dádiva pela fé e entregue sua vida a Jesus. Não ache que os seus esforços vão conquistar alguma coisa diante de Deus. Não vão. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar crédito com Deus. Nada, querido. Nada, nada, nada. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são trapos imundos diante de Deus. Não há um justo sequer, é o que a Bíblia diz. Nós não somos bons o bastante, mas Ele é. Ele entrou na história, Ele se esvaziou. Só um Deus pessoal e amoroso poderia fazer isso. Como nós falamos aqui, um Deus moralista diria: vocês me obedeçam, eu dou os mandamentos, quem conseguir obedecer vai ser salvo. Esse é o Deus moralista. Ele não precisava vir, fazer essa coisa toda de anjo e vir para a terra e nascer numa estrebaria, numa mãe, não precisava disso. Um Deus relativista também, ele diria: eu amo a todos. Vem, não, tá tudo bem, eu nem preciso ir para a terra, eu amo todo mundo, vai ser todo mundo salvo, vai entrar todo mundo no céu, vai dar tudo certo para todo mundo, eu sou amor, é paz. Esse é o Deus relativista. Não. Deus amoroso e justo, Ele falou: existe uma dívida para ser paga, e eles não vão pagar, mas eu posso pagar, e eu dou meu filho para pagar essa dívida. E você não merece, viu, querido? Você só pode aceitar pela fé. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa. O Senhor me amou, eu não merecia, agora a minha vida é sua. O seu amor me constrange, e agora a minha resposta é a minha vida devota ao Senhor. Nós não temos uma vida devota para sermos salvos. Nós somos salvos, por isso nós temos uma vida devota. Nós não andamos em santidade para Deus nos amar. Não. Nós andamos em santidade porque Deus nos ama demais. Eu não faço bem, eu não sirvo nos ministérios, eu não quero pregar a palavra para que Deus tenha um crédito, para que eu tenha um crédito com Deus. Não. Ele já me amou, eu tenho tudo, não existe nada que eu faça, nada mais para conquistar. E agora eu posso fazer boas obras,
como resposta àquilo que o Natal diz para mim. Em segundo lugar, Jesus veio para o fraco, veio para quem se reconhece fraco. Você se vê como alguém que precisa de salvação? Seja sincero nessa resposta. Você se vê como alguém que precisa de salvação? Ou você diz, não, eu dou conta. Eu tenho meu dinheiro, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, está tudo bem, eu nem preciso de Jesus. Você tem desfrutado da comunhão com Deus, possibilitada por meio da encarnação de Jesus? O que você pode fazer para reconhecer a presença transformadora de Jesus em sua vida? E aí, uma forma prática da gente finalizar essa ministração, o que você pode fazer de forma prática para reconhecer o senhorio de Jesus e a sua vida entregue a Ele? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta à graça de Deus? Qual é a sua resposta? Como você vai viver a sua vida em resposta a essa graça maravilhosa de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos ter um tempo de oração.